Aleluias, glória a Deus. Queridos, eu quero registrar uma mensagem e deixá-la guardada para mim, principalmente, e para quem quiser participar comigo dessa mesa, desses ensinos que o Senhor tem posto no meu coração, que eu creio que são uma espinha dorsal para as nossas vidas. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um entendimento da palavra de Deus. E o nome dessa mensagem é chegado o reino de Deus. Queridos, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, no verso 26, exatamente assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No 28 a Bíblia diz: E Deus abençoou o homem e disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que se move sobre a terra. Em Gênesis capítulo 9, nós encontramos um texto parecido, mas não igual. Deus fala para Noé: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virá sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Bom, nós notamos dois textos parecidos, porém algumas coisas diferentes, Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus fala para o homem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que ele criou. E ele também diz: e dominai sobre a terra, sujeitai a terra. Mas em Gênesis capítulo 9, Deus fala para Noé, Deus abençoa Noé e diz: frutificai e multiplicai, e os animais terão pavor e temor de vós. Você percebe que aqui em Gênesis 9, nós não vemos Deus falar para Noé: dominai, sujeitai a terra. A gente não vê essa expressão em Gênesis capítulo 9. E a pergunta é: por quê? Queridos, quando Deus criou o homem, Deus deu para o homem domínio, Deus deu para o homem governo. Tudo que é criado, ele tem um propósito. O celular ele foi criado para várias funções, mas de princípio o celular foi criado para facilitar, por exemplo, a telecomunicação, no caso, E hoje você faz tantas coisas com o celular. Por exemplo, se você tem uma garrafinha aí, ela foi feita para quê? Para colocar água. Da mesma forma, o homem ele foi criado para um propósito. E o texto diz que quando Deus fez o homem à sua imagem e sua semelhança, a primeira coisa que Deus fez o homem foi para dominar sobre a terra e sobre tudo que Deus tinha criado, A palavra domínio, ela tem uma conotação no original. Ela tem, na verdade, ela significa no original, no hebraico, ela significa governo, ela significa domínio, ela significa reino. Então essa palavra domínio, ela também significa governo. Então Deus deu para Adão, o primeiro homem, governo. Amém? Só que quando Adão pecou, desobedeceu a Deus, a Bíblia diz em Romanos 3:25 que o homem foi destituído da glória de Deus. O homem foi destituído da glória de Deus. E o homem, ele perdeu o governo, ele perdeu a autoridade, ele foi destituído da sua posição de governo. Assim como no regime militar, ou um coronel,
ou alguém que tem um cargo militar, se ele pisar na bola, ele é destituído da sua autoridade, ele se torna um civil. Adão, quando ele pecou, ele foi destituído da sua autoridade, ele foi destituído do governo que Deus tinha dado para ele, e ali Adão perdeu o reino, Adão perdeu o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, ele perdeu o domínio sobre toda a terra. Aí a Bíblia fala que Deus encontra Noé e a sua família, e a partir de Noé e sua família, Deus começa a restaurar novamente a humanidade. Deus envia o dilúvio, e a Bíblia diz que só sobrevive Noé e a sua casa, e os animais que Deus tinha estipulado lá, determinado. E aí Deus começa de novo com Noé e com seus filhos, só que agora Deus fala para Noé frutificar e multiplicar, e os animais vão ter pavor de vocês. Mas Deus não fala para Noé dominai, governai, sujeitai a terra. Por quê? Porque quando Adão peca, o homem perde o governo, o homem perde o reino de Deus, o homem perde a posição que ele tinha, entende? Então, a partir daí, Deus começa a trabalhar para trazer o reino novamente. E de que forma Deus traz o reino novamente? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 45, que o primeiro Adão foi alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Quem é o segundo Adão? O segundo Adão é Jesus. E o que Jesus vem trazer de volta? Jesus vem trazer de volta o reino. Jesus vem trazer de volta o domínio. Jesus vem trazer de volta o governo. Jesus é o segundo Adão. Adão, antes do pecado, Adão, ele governava. Adão governava. A Bíblia diz que Deus traz os animais para Adão e Adão dá nome para todos os animais. Adão começa a nomear todos os animais. Imagina que sabedoria, que inteligência que Adão tinha. Adão tinha governo, Adão tinha domínio. Em Lucas, no capítulo 3, no último verso, a Bíblia diz que Adão era filho de Deus. Queridos, Moisés foi amigo de Deus, Abraão foi amigo de Deus, Josué foi amigo de Deus. Mas nenhum desses homens carregaram o título de filho de Deus. E eu te pergunto, quem tem mais autoridade? Quem tem mais intimidade? Um amigo ou um filho? Adão tinha muito mais intimidade. A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão no final da tarde. Adão tinha muito mais governo. Agora eu te pergunto, Moisés abriu o mar vermelho. Josué orou e o céu parou. E tantos milagres que esses homens viveram, e eles eram amigos, e eu te pergunto, o que será que Adão fazia? Sendo que Adão não era amigo, Adão era filho. E se nós quisermos aprender um pouquinho mais, você pode analisar, olhando para a vida do segundo Adão. A Bíblia diz que Jesus expulsava demônio com uma só palavra. Jesus chamou um morto que estava 4 dias no túmulo de volta, Lázaro. Jesus expulsava demônio com uma só palavra. Jesus parou um funeral e disse, eu te mando, jovem, levanta. Jesus não precisou entrar na casa do centurião, ele falou, vá que teu servo está curado. Jesus, ele governava através das suas palavras. E se nós quisermos imaginar o que Adão fazia no Éden, é só nós olharmos para aquilo que o segundo Adão fez quando estava aqui na terra, Jesus. Para nós termos uma noção do governo que estava sobre Adão. Mas Adão perdeu. E 2 Coríntios 4:4 vai dizer que Satanás passou a ser o Deus com D minúsculo desse mundo. Jesus vai falar lá em João 15 que aí vem o príncipe desse mundo. Satanás, ele se tornou o Deus com D minúsculo desse mundo depois que Adão pecou. Você não encontra no Velho Testamento nenhum homem expulsando demônio. Mas Davi expulsou demônio? Davi tocou a harpa e o demônio ia embora, mas depois de um tempo o diabo voltava novamente sobre Saul. Encontramos no livro de Zacarias ele falando, o Senhor te repreenda, mas ele mesmo não. Então no Velho Testamento não tem ninguém expulsando o demônio, mas o diabo estava lá. Sempre esteve. Mas quando Jesus chega,
depois que ele entra no ministério, um dos primeiros milagres que ele fez foi expulsar demônio. Em Marcos 1, a partir do 25, eles dizem: que doutrina é essa? Porque Jesus tinha mandado um demônio calar a boca e expulsou o demônio. Não, mas o primeiro milagre que Jesus fez foi o vinho? Sim, foi o vinho, mas ele falou: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando ele entra no ministério, ele diz: é chegado o reino de Deus. E um dos primeiros milagres que ele faz é expulsar demônio. Porque Jesus traz de volta a autoridade, o governo e o reino de Deus. João Batista diz em Mateus 3:1, está próximo o reino de Deus. Mateus 3:2, está próximo o reino de Deus. Mas em Mateus 4:17, Jesus diz: é chegado o reino de Deus. Só expulsam um reino através de outro reino. E Jesus, ele traz o reino de Deus e começa a expulsar os demônios que estavam aqui fazendo uma festa, ocupando um lugar que não era deles. Jesus fala em Lucas 12: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Queridos, em Colossenses 1:13, a palavra diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora Jesus vem aqui na terra. Colossenses 2:15, a Bíblia diz que ele despojou principados e potestades na cruz e triunfou sobre eles. Jesus tira a armadura e tira o despojo do diabo, tira Satanás do lugar que ele estava. A Bíblia diz que Deus o ressuscitou e o colocou acima de principados, potestades, poderes e domínio, e de todo nome que se possa pronunciar. Isso está lá em Efésios 1. E a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo no lugar de autoridade e de governo. E a partir de agora, Jesus, ele vem restaurar, ele vem trazer de volta o reino de Deus. Na oração do Pai Nosso, em Lucas 11, ele diz: Pai nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, e seja feita aqui na terra como é no céu, a sua vontade. Jesus a todo tempo ele está falando: é chegado o reino, porque Jesus é o segundo Adão que traz de volta o governo e o domínio. A palavra do Senhor vai dizer no livro do Apocalipse, no capítulo 1, Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Em Apocalipse 5 ele diz: ele nos fez reis e sacerdotes. Em Timóteo 6, no verso 15 vai dizer que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19 diz que ele é rei dos reis, senhor dos senhores. A palavra está dizendo que agora Jesus morreu naquela cruz, ele restituiu uma condição para nós de governo e de domínio. Salmo 115, no verso 16, diz que os céus é o céu do Senhor, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Querido, Deus te deu governo sobre essa terra. Romanos 5,17 diz que nós reinamos em vida através de Jesus. Não ache que o reino de Deus é só quando você chegar no céu. Não, o reino de Deus está aqui e agora. Lucas 17, se eu não me engano, a partir do verso 21, pergunta: o reino de Deus vai vir de que forma? Jesus fala: olha, o reino de Deus não vai vir como vocês estão acostumados a ver. O reino de Deus, e nem vocês vão dizer ele está lá ou está cá. O reino de Deus está dentro de você. Uma vez que você nasceu de novo, o reino de Deus está dentro de você. Em João 3, a palavra vai dizer que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Uma vez que você nasceu de novo, você entrou dentro do reino de Deus. Uma vez que você aceitou Jesus, se tornou um filho, você entrou dentro do reino de Deus. E agora você tem a autoridade para expulsar demônio, para ganhar cidades, para exercer domínio, não sobre o seu irmão, mas sobre o império das trevas. E Satanás não quer que você saiba disso, que o reino de Deus te delegou autoridade.
para expulsar demônio, curar enfermos. Lucas 10:19 diz que Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. E nada e ninguém vos fará dano algum.